Questão 4 da FUVEST, segunda fase, 2022. Considere as substâncias cujas estruturas estão representadas a seguir. Então, nós temos o éter metilterque-butílico, o éter dietílico, etanol e também o 1-butanol. Eu não sei porquê, mas a FUVEST teima ainda de colocar a nomenclatura do modo antigo. Aí o PAC hoje recomenda que a gente escreva, né, a estrutura da cadeia principal, então butan, então but, 4 carbonos, ligações simples e indicando a posição com o número, logo em seguida aquilo que ele quer identificar. Então, posição número 1 em relação ao grupo funcional ol. Então, sei lá, a FUVEST gosta dessa maneira, enfim, deixa isso de lado, né? Bom, no item A, considerando que tanto o etanol quanto o butan-1-ol, ou nem consigo falar, o 1-butanol interagem por ligações de hidrogênio com a água, por que o etanol, então, é mais solúvel em água do que o butan-1-ol numa mesma temperatura, né? Então, a gente consegue identificar, até pelo texto, como ele fala aí pra gente, que os dois compostos, sim, são solúveis em água porque interagem fazendo ligações de hidrogênio com as moléculas d'água. Mas por que o etanol ele é mais solúvel em relação ao butan-ol? O que eles têm de diferença? Então, se a gente escrever aqui, CH3, CH2OH, essa é a estrutura que a gente tem em relação ao nosso etanol, 2 carbonos. Em relação ao butan-ol, então nós vamos ter CH3, 1 carbono, 2 carbonos, um terceiro átomo de carbono, quarto, e aqui nós vamos ter o grupo OH, né? Então, perceba, a quantidade de grupos OHs é exatamente igual. Então, não é isso que faz a diferença de solubilidade entre esses compostos. O que difere um composto em relação ao outro é o tamanho da cadeia carbônica que a gente observa aqui. E a gente vale sempre, né, lembrar que a cadeia carbônica ela é apolar. Essa região aqui, ela é apolar. Então, o que a gente pode falar para a FUVEST? Por que você tem uma solubilidade maior do etanol em relação ao nosso butan-ol? Deixa eu ver aqui como ele faz a pergunta, né? Então, ele fala numa mesma temperatura, então, numa, aí especificamente, mesma, né? Mesma temperatura, beleza? Temperatura. Aqui, deixa eu ver o que é, ele fala que é mais solúvel em água do que o butão. Numa mesma temperatura, vírgula, o etanol é mais solúvel, certo? Porque ele quer saber por que o etanol é mais solúvel. É mais solúvel em relação aqui ao 1-butanol, eu vou escrever igual a FUVEST escreveu, né? Puxa o saco dele, ao 1-butanol, pois, né, vírgula, sua cadeia carbônica, então sua cadeia carbônica, se quiser coloca entre parênteses apolar, né? Apolar é menor, na mesma temperatura, etanol é mais solúvel em relação ao butan-1-ol, pois sua cadeia carbônica apolar é menor. Ponto, né? Então, a gente tem que considerar aqui, claro que a gente poderia falar que quanto menor a cadeia carbônica, ou então, por outro lado, pelo aumento da cadeia carbônica, você acaba diminuindo a solubilidade em solventes polares, uma vez que a cadeia carbônica apolar acaba prevalecendo em relação à parte polar, beleza? Muito bem, esse foi o nosso item A. No item B, ele pede para a gente escrever no quadro da folha de respostas as estruturas de 2 alcoóis que são isômeros em relação ao butan-1-ol. Beleza, então vamos lá. Na folha de respostas, nós temos 2 isômeros possíveis, né? Então, vou colocar aqui o primeiro isômero é considerar a cadeia carbônica normal, como ele estava mostrando para a gente, só que a gente desloca o grupo OH, ele estava no carbono número 1, vamos colocar no carbono número 2, né? Então, CH3, CH2, CH, vou colocar a hidroxila, está aqui, muito bem, e um CH3. Então, esse é o nosso primeiro isômero, considerando uma cadeia normal, né, linear, reta, não ramificada. E aí, a segunda estrutura, a gente já pode passar para uma estrutura que é ramificada, né, com 4 átomos de carbono, posso colocar aqui, né, um CH3 para baixo, outro CH3 e o grupo OH. Então, respeita ainda 1, 2, 3, 4 carbonos com as quantidades de hidrogênio aí, respectivamente, corretas. Beleza? Muito bom. Então, aqui a gente tem o butan-2-ol e aqui nós temos o 2-metilpropan-2-ol. Beleza? Ótimo. Então, esses são os 2 isômeros que a gente pode ter para esse mesmo
composto, né, para essa mesma fórmula molecular. No item C, ele fala que o 1-butanol e o éter dietílico, cadê o éter dietílico aqui, ó? Muito bem, também chamado de dietil-éter, né? São compostos que possuem a mesma fórmula química, C4H10O. Porém, pontos de ebulição diferentes, sendo que um deles entra em ebulição a 34,6 graus Celsius e o outro a 117 graus Celsius a 1 atmosfera de pressão. Preencha no quadro, na folha de respostas, relacionando os nomes das substâncias com os respectivos pontos de ebulição, justificando a sua resposta. Bom, a gente sabe que o butanol ele pode realizar ligações de hidrogênio por conta do grupo OH, então ligações de hidrogênio. Agora, o nosso éter dietílico ele é um composto polar, né? Uma vez que ele apresenta aqui um átomo de oxigênio, né, entre os carbonos, um heteroátomo e tudo mais. Só que o tipo de interação que ele faz é o dipolo permanente e dipolo permanente, que é menos intenso em relação às ligações de hidrogênio. Então a gente já sabe que esse cara vai ter uma temperatura de ebulição inferior por conta da sua interação ser mais fraca em relação às ligações de hidrogênio do butanol, que é mais intensa, mais forte, né? Então 36 graus Celsius é o éter, como que ele colocou o nome aqui? Éter dietílico, né? Então nós temos aqui o éter dietílico, enquanto aqui nós vamos ter a 117 graus Celsius o 1-butanol, beleza? Ele pediu para justificar, então justifica lá falando que esse composto faz dipolo permanente no seu tipo de interação intermolecular, enquanto o butanol faz ligação de hidrogênio, né? E aí você pode falar que a ligação de hidrogênio, então a gente pode considerar que a ligação, não abrevia numa questão dissertativa jamais, né? A ligação de hidrogênio é mais intensa, né? Intensa em relação, né? Em relação ao dipolo permanente, aí escreve por extenso, claro, dipolo permanente, e deste modo, o butanol, então, vou colocar igual ele escreveu, né? 1-butanol apresenta temperatura aqui ou ponto, né? Vamos colocar como ele colocou para ficar bonitinho. Ponto de ebulição superior ou superior ou maior, né? Superior em relação ao éter dietílico, beleza? Ao éter aí dietílico. Muito bom. É isso aí. Comenta aí se você achou essa questão fácil, médio ou difícil. E claro, não esqueça de deixar o like para essa resolução. Até a próxima questão.